amigo Dr. Feres, que está sempre aqui com a gente, nosso comentarista de saúde, que nos ajuda muito. Ele que atualmente é professor adjunto de neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é chefe também da neurocirurgia vascular. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Eu que agradeço novamente o convite. E não me sai da cabeça, quando me encontrei com aquela senhora, ela disse assim, sabe aquele médico que vai lá com você? Eu falei, qual deles? Dr. Feres? Eu devo muito a ele, salvou a minha vida. E são histórias assim, e eu fico assim, tão feliz, né, pelo trabalho bonito que você realiza. Mas hoje o tema é curiosíssimo, porque cérebro e os sentidos. Quando me falaram essa pauta, eu falei, gente, será que isso aí vai pegar? Eu comecei a ver as perguntas, as temáticas. Quer dizer que então a gente tem essa percepção sobre os sabores. Mas de onde é que vem essa percepção? Tudo o que seja um sentido. Quando você fala, qual é o sentido, tem os 5 sentidos, o que é isso? Na realidade, é a forma de você se interagir, de você perceber e reconhecer outros organismos. Por exemplo, você fala do paladar, pelo gosto você reconhece um determinado alimento, você reconhece um tipo de bebida. Pelo tato você pode reconhecer uma pessoa. Hoje eu estou te vendo aqui, eu te reconheço tanto pela visão quanto pela audição. Então é uma forma de interação. Então um paladar, por exemplo, você recebe uma informação, qualquer informação que você receba, por isso que tem um aprendizado. O que é bom, o que é ruim. Água é bom? Tomar água é bom? O sabor da água, a água tem sabor? Esse sabor é bom? Então você aprende desde criança. Você bebeu a água por uma Coca-Cola. Tomei uma Coca-Cola. As minhas papilas da língua captaram o sabor da Coca-Cola. Aí elas informaram o meu cérebro. Aí minha mãe, não, toma Coca-Cola que faz bem, o sabor é gostoso. Isso ficou gravado na minha mente. Aí aí eu faço uso, por exemplo, como uma verdura. Come uma verdura, criança principalmente é rico em papilas gustativas. Então sente o sabor mais amargo. Tá. Então isso não me fez bem, eu não gostei da infância. Isso fica gravado. Se fica gravado, eu tenho uma sensação ruim. Para mim o paladar da verdura é ruim. Para mim o paladar da Coca-Cola é muito bom. Isso aí a gente vai levar para o resto da vida. Para o resto da vida. Mas ao longo da vida a gente vai mudando também as percepções, não vai? Você vai adquirindo experiências. Tudo é aprendizado, Alcides. O corpo é o seguinte, é uma reação. O corpo, ele interage de 2 formas. Ele capta uma informação e a partir dessa informação você grava, através da sua memória, e você interage. E você responde àquela informação. Por isso, quando você fala assim, olha, eu estou com sede, por exemplo. Se eu estou com sede, eu respondo beber água. Eu faço um movimento, vou até o pote d'água, coloco água num copo e venho beber. Porque eu tive essa experiência, eu aprendi a matar a minha sede. Tem, assim, algumas referências que também vão ficando dentro da gente. Alguns tipos de alimento, por exemplo, nos dão, assim, um certo prazer. Outros tipos nos causam uma certa repulsa. Alguém fala de jiló. Eu comi poucas vezes jiló na vida. Acho que nem achei, assim, tão ruim assim. Mas hoje, quando alguém fala de jiló, a reação geral é, jiló, que coisa. Eu também já entro nessa. Será que não imito mais do que ter feito uma experiência? Aí depende a época da experiência. Eu também tenho uma experiência muito ruim com jiló, quando eu era criança. Eu comi e tinha um sabor amargo. É isso que eu falo. A grande experiência vem da infância. Por quê? Porque a infância a sua língua ela é rica em papilas gustativas. É diferente da idade adulta. Então o sabor amargo e o azedo é bem evidente. Então qualquer alimento que produz um pouco mais, tem um sabor um pouco mais amargo ou azedo, para a criança isso passa a ser muito intenso. E isso grava na memória. Então por isso a repulsa pelo jiló. Todo mundo fala de quem? Do jiló. Por quê? Porque o jiló é amargo. E sempre tem uma mãe querendo forçar o jiló. Exatamente, forçar o jiló. Por isso que o trauma sobre o jiló é muito grande. Por quê? Porque você passou a comer
na infância. Meio que obrigado. Não, obrigado, exatamente. O Rodrigo Esquiavon, de São Paulo, está dizendo assim, doutor, a minha esposa adora pipoca, ela come todos os dias. Ela acrescenta um negócio ali, que parece um salzinho, que tem uma marca X ali. Eu digo que faz mal, mas ela não me ouve. Doutor, por favor, diga para ela o mal que o glutamato monossódico pode causar. É isso mesmo? Aí depende a intensidade, o quanto de glutamato monossódico você pode Todos tomar. os dias ela está comendo. Então, aí depende. Muitas vezes, alguns trabalhos falam, induz a um câncer, por exemplo. Tá. Outras coisas, induz ao diabetes, por exemplo. Outros, a pressão alta. Mas comprovadamente isso aí não está. Porque seriam doses cavalares do glutamato. Quando você pensa, até fala em glutamato, outro tipo de substância, por exemplo, vou tomar vitamina. Não adianta você fazer uso da vitamina. Por quê? Porque o seu organismo ele vai eliminar. Se você a ingere através do alimento, qualquer substância, o excesso o organismo elimina, ele não é absorvido. Então a mesma coisa o glutamato, tem substâncias no seu corpo que se convertem a glutamato, então a maior parte dele não é nem absorvido. Quer dizer que então o nosso amigo Rodrigo já ficou chateadinho, né? Não deu muito certo essa sua estratégia aí, Rodrigo. Aqui, cheiro de comida. Por que o cheiro de comida aumenta o nosso apetite? A gente passou ali perto da cozinha, a gente em geral faz, nossa, que gostoso. Então, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. O cheiro da comida é uma experiência. Você gravou esse cheiro na sua infância. Esse cheiro te deu prazer, então está gravado na sua memória. Só que quando você tem um cheiro, por exemplo, que estimula a fome, estimula o seu centro neurovegetativo. O que começa? A estimular a secreção das glândulas, da parótida e das glândulas salivares. É isso que indica, estou com água na boca, a expressão popular. Vem disso. Por quê? Porque começa a estimular seu sistema neurovegetativo. Então, toda vez que você entra num alimento, você tem uma experiência boa para esse alimento, você passa a ter o quê? Estimula as glândulas salivares e ela aumenta a secreção. Estimula o estômago a produzir suco gástrico. Então, você passa a ter a sensação de fome e água na boca. Se é uma experiência ruim, por exemplo, você passa a ter náuseas e muitas vezes vômitos. A Fernanda Mancilha, nossa produtora, está dizendo assim, Dalcides, aproveita, está dizendo aqui no meu ouvido, aproveita a pergunta para o doutor, por que mulher grávida, não sei se ela está ou não, mas mulher grávida enjoa com o cheiro? É isso que eu ia até complementar da mulher grávida. Não é que ela enjoa com o cheiro. A mulher grávida, aí você tem estrógeno e progesterona em altíssimos níveis. Então você intensifica todos os sentidos. Visão, paladar, o cheiro, o odor. E o odor está intimamente relacionado ao paladar. São coisas intimamente relacionadas. Porque ela aumenta a intensidade? Porque aumenta uma coisa que chama sistema neurovegetativo. Aumenta a circulação, aumenta a gustação. Então, tudo que é glandular nela aumenta a secreção. Então, qualquer coisa, ela aumenta para o bem ou para o mal. Para o bem, ela aumenta a salivação. Para o mal, dá náusea e enjoo. É aí que entra outra experiência. Como o olfato está mais apurado, por exemplo, você adora comer feijoada. Ela adora comer feijoada. Ela vai numa casa de feijoada grávida. E muitas vezes, como o olfato dela está mais apurado, o cheiro do cozimento pode irritar a papila dela. Então ela passa a ter uma experiência desagradável com a feijoada. E a partir daquele momento ela não suporta mais o cheiro da feijoada. E depois da gravidez, nasceu a criança, aquela festa toda, pode ser que volte ao normal? Aí depende de uma nova experiência. Ela teve uma experiência boa na infância e uma experiência ruim na gravidez. Ela tem as duas na memória. Porque tudo depende do que você gravou. Boa parte do que você sente vem da sua memória. Por isso que tem pessoas, olha, a pessoa não lembra. Ele faz uso, nossa, agora está gostoso isso aí, porque ele não lembra a experiência que ele tinha anteriormente. Meu Deus, como a gente é complexo, né? Não tinha nem imaginado que assim, essa influência da memória, por exemplo, quanto aos alimentos, tal, tivesse essa influência toda. Contra tudo.
qualquer coisa passa pelo sistema da memória, que é a experiência positiva ou negativa. É muito simples. Por exemplo, até aquilo que não tem muito gosto. Morango, hoje em dia, não tem muito gosto, certo? Eu acho. Mas eu tenho uma lembrança tão carinhosa, afetiva em relação a morango, porque o papai comprava morango aos domingos. Então, morango era aquela fruta que a gente podia comer aos domingos, dependendo da época, e o papai passava na feira. Era um negócio que a gente achava que era caro mesmo, porque a gente talvez não tivesse tantas condições assim, mas aquilo, para mim, fez do morango a fruta das frutas. É exatamente, é a sua memória. Então, mesma coisa, hoje você vai comer o morango, o sabor... É solene. Mas você dá o sabor ao morango, a sua memória dá o sabor ao morango. Mais de 10 mil odores. O nosso olfato é capaz de sentir mais de 10 mil odores. Está certo essa pesquisa que apresentaram para nós? Está certo. É aí é que vai, por isso que a mulher ela consegue aumentar a distinção durante a gravidez, por causa dos hormônios. Enólogos, por exemplo... enólogos, perfumistas, todo mundo pode ser? Ou tem algumas pessoas que têm assim, esse dom especial? Seja para o reconhecimento de um bom vinho, ou o sabor, a degustação, ou o perfume adequado. Tem algumas pessoas que são especiais. Hoje eu vejo mais por um outro lado, Alcides. Eu sempre pensei assim, a pessoa tem um dom. O dom mesmo, ela tem mesmo dom ou ela desenvolve um dom? Quando você fala o enólogo, ele está intimamente relacionado a quê? Depende de quem? Da memória dele. Quando ele faz uso, ele bebe um vinho e começa a testar, ele grava o sabor do vinho. Então ele vai gravando os sabores. É a mesma coisa. Eu, para fazer uma cirurgia, eu tenho o dom de operar. Muitas vezes tem até o dom, mas se eu não desenvolvo, se eu não faço um treinamento e gravar na minha memória, não sai uma cirurgia adequada. Vamos dar um outro exemplo. Jogador de basquete. Por que ele fica arremessando o tempo todo? Para tornar, quando você começa a arremessar, você está no seu consciente. Então você faz 1000 vezes. Depois daí você passou por seu inconsciente. É por isso que em qualquer local da quadra ele passa e cai direto na cesta. É a mesma coisa o enólogo, é a mesma coisa o perfumista, só que ele faz bebendo vinho e o outro faz cheirando perfume. Tem aquela história lá que às vezes a gente vai fazendo erro, acerto 1000 vezes, aí então chega a um determinado resultado. Às vezes essa persistência, esse treino... É o treinamento, você passa do consciente para o inconsciente, em qualquer coisa, a mesma coisa o andar de bicicleta. Porque a pessoa começa e nunca, tem a expressão popular, nunca mais esquece, não esquece mesmo. Porque está gravado no inconsciente. O primeiro momento do andar é consciente, é sistema motor somático. Depois, com o treinamento, passa para o inconsciente. Por isso que eu não preciso. Olha, eu preciso virar o guidão aqui para virar a esquina, preciso brecar. Não, isso é inconsciente. É a mesma coisa dirigir. Qualquer atividade que você faz se torna inconsciente. É a mesma coisa hoje para você. Quantos programas você já fez? No começo você precisava pensar, olhar como você vai mudar para a câmera. Hoje já passa a ser automático. Por quê? Porque já se tornou inconsciente. Estamos em quase 2000 programas, juntando pela manhã e à noite. 2000 vezes. Mas tem uma coisinha. Roberto Carlos fala um negócio que me chamou a atenção. Que a pessoa pode fazer, e no caso dele, por exemplo, ele faz shows, né, durante toda a vida. E ele diz assim, olha, sentir um pouquinho aquele friozinho na barriga é bom, porque é isso que lembra que esse momento também pode ser novo. Fico imaginando, por exemplo, uma cirurgia. É claro que tem todo aquele respaldo de uma história, a fazer o programa aqui, ou o cantor se apresentando, mas me parece que essa capacidade da gente, ao mesmo tempo, reinventar, ou então ter esse friozinho na barriga pode ser algo bom. Para a gente não apertar o automático e levar a vida no automático. Exatamente, mas quando o Roberto fala, a cada show do Roberto Carlos, é um lugar diferente. É o mesmo show, mas uma plateia diferente. É a mesma coisa, cada programa seu é um tema diferente.
Então, a sua postura perante a plateia, perante as câmeras, a plateia é uma coisa, mas o seu tema é outro. Então, aí vem o frio na barriga. Será que a gente vai perdendo, então, o entusiasmo, por exemplo, pela vida, o elan pelas coisas que a gente faz, e isso serve para qualquer profissão, quando a gente vai perdendo um pouco esse ar de novidade, de que... Exatamente. Vou sempre fazendo a mesma coisa, abro o meu computador, vejo os mesmos textos, converso sempre as mesmas conversas com as mesmas pessoas. Aí que vem o desinteresse, que nem cada cirurgia, por mais que você fale, são pessoas diferentes a serem operadas. Histórias diferentes. E desafios diferentes. Então, por isso, frio na barriga a cada cirurgia. Por isso, no seu trabalho, é um tema diferente. Então, você não perde o entusiasmo. Por quê? Porque cada tema diferente, na realidade, é um desafio para você. Porque você não sabe o que vai encontrar. Você vai dar, qual é o tom que você vai dar para a conversa. Então, isso se chama o quê? Estimula outro sistema seu, que é o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das emoções. E aí você passa a gravar, você passa a se emocionar. É a mesma coisa da pessoa que passa o quê? Quando ela tem uma emoção. Quando ela se depara e começa a ficar muito nervosa, o que ela começa? Ela tem vontade de ir ao banheiro. Uhum. Por quê? Por quê? Porque entra o sistema vegetativo, ele descarrega no sistema vegetativo. Muitas vezes, vamos supor, uma pessoa se depara, vai em Pamplona, no touro, na corrida de touro, se depara com um touro. Então você tem o seu sistema nervoso. Você vai enfrentar ou você vai abandonar o barco. O próprio do seu organismo chama simpático. Então a pessoa fica ruborizada, tem a pessoa que fica vermelha em público. Olha, tirando um sarro de uma pessoa, ficou vermelha, está nervosa, ela está avermelhada. Porque ela tem que se preparar para uma resposta. Eu fico assim. A pupila dilata, fica ruborizada, começa a suar frio. Então eu estou me preparando para... E às vezes dá um branco assim na cabeça. Dá um branco. E então, agora eu tenho que preparar para enfrentar. É luta, não é mais pensamento. Por isso que a pessoa não é, fiquei nervoso. Não lembra de nada. Por quê? Porque aí passa a ser mecânico e deixa o emocional. Por isso que o jogador de futebol que se emociona com a plateia, ele não consegue jogar. Ele não pode se emocionar com a plateia, com a torcida. Porque se ele se emocionar, ele deixa de pensar. Aí ele começa a tremer a perna, e treme mesmo. É a expressão popular, o cara tremeu mesmo. Por quê? Porque ele se emocionou. Aí ele não consegue correr, ele não consegue chutar. E aí que vem, você fala, o time estava preparado, chegou na final, perdeu. Nossa, mas aí também está a explicação de tanto papel feio que a gente já fez enquanto seleção brasileira. Só para pegar esse exemplo. Exatamente. Pode saber fazer a coisa e tudo mais, mas o psicológico naquela hora pode jogar Por isso contra. que quando você joga, você fala, qual é o fator psicológico? É a concentração do jogador. Por isso que a concentração, na realidade, é concentração. E as pessoas não entendem o que é uma concentração. Concentração é o cara focar no trabalho. Vamos supor, eu vou fazer uma cirurgia. Eu não posso ter compromisso depois, se é uma cirurgia longa. Porque eu vou focar. Aí você começa a ficar nervoso, você começa a perder o quê? O foco. O foco. E aí, quando você começa a perder o foco, você começa a errar. E antes dessa cirurgia, ou antes desse programa, ou antes dessa partida, o fato, por exemplo, de ficar concentrado, de parar um pouco, de fazer silêncio, eu fico imaginando também o piloto de avião, por exemplo, tem que estar focado ali. Exatamente, tem que estar focado. Porque você fala, o piloto ele conseguiu salvar, estava caindo, ele conseguiu tirar com aquele piloto americano. Porque ele estava focado, ele não se emocionou. Vamos supor, uma cirurgia. Se eu me emocionar durante a cirurgia, eu complico o paciente. Ok. Eu não sei sair da situação. Então, certo distanciamento ali é fundamental. Então, eu sempre penso assim quando eu vou operar. Independe do que aconteça, eu não mudo a minha postura. Há mais ou menos 1 ano e pouco atrás eu estava operando um médico e o cérebro começou a inchar e não... Aí as pessoas falaram, fecha, para não, muitas vezes, falecer na cena. Falei, não, eu vim aqui para operar, eu vou operar, não vou mudar meu comportamento. Aí, se eu não podia emocionar, porque se eu emociono, eu tremo. Se eu tremo, eu não posso tremer, de forma alguma. Aí, tirei o tumor, o cérebro voltou ao normal.
Ufa. Mas por quê? Dormiu aquela noite? Dormi aquela noite. Mas aí que está o negócio. Eu não me emocionei. Porque se eu me emociono, eu afundo o barco. Eu tenho que estar íntegro, eu não posso me emocionar. Eu tenho que estar seguro no que eu faço. Se o barco está afundando ou não, eu não posso mudar o meu comportamento, eu não posso mudar o meu foco. Se vier a emoção, aí eu tenho que lutar mecanicamente, aí eu não penso mais. E determinadas coisas só com o tempo, né? Não tem como improvisar. Não, é diferente. Aí que vem a Você pega um Dr. Férez, Não. Tantos anos a caminhada, Aí não que seja idoso, isso, mas assim, tantos anos já de experiência. Aí que vem o número de cirurgias, aí que vem a experiência. É a mesma coisa, um jogador de futebol, quanto maior é o treinamento, quanto maior a atividade dele, maior o foco, o Rogério Ceni. É o que eu ia falar agora. Rogério Ceni. Por que ele se destaca em relação aos outros? Pelo foco. Última pergunta, embora teria tantas outras curiosidades, mas, por exemplo, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o paladar? Vai. E aí tem várias coisas que podem fazer perder o paladar. Fumo, para quem fuma, perde o paladar. Então a pessoa começa a ingerir mais. Medicamento, radioterapia, quimioterapia, faz diminuir ou perder o paladar. Por isso que tem gente, eu estou tomando determinado medicamento, doutor, eu não sinto mais o gosto das coisas, não sinto mais o cheiro das coisas. É pelo medicamento, aí você suspende e começa a voltar. Mas com o passar da idade, você começa a diminuir tanto o odor quanto o paladar. Eu quero te agradecer. Dr. Férez Shadat Neto, neurocirurgião, e essa simpatia, essa clareza, né? Recebeu esse dom de se comunicar de uma forma tão simples. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Dalcides. Muito obrigado pela oportunidade. E eu não tenho dúvidas, hein, que se eu tiver que fazer cirurgia, eu quero alguém assim, seguro, ele está tranquilo na dele. Ou o barco está afundando, ele pega e diz, calma lá, gente, calma lá, vamos ter uma final.